Paz do Senhor, Amém. amada igreja, irmãos e irmãs, mais um dia, uma noite, em que temos aqui a alegria, a honra, o privilégio de trazer mais um estudo, trazer a palavra. Como já é do nosso costume, eu convido a todos então para que possamos iniciar esse estudo fazendo uma oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti agora, Papai, pela presença do Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que nos dá um entendimento, aquele que abre a nossa consciência, abre a nossa mente para a palavra, para o estudo do Evangelho, de forma que através dele possamos estar buscando a Ti, Senhor Jesus, buscando qualidade de vida, excelência de vida no Evangelho, apenas no Evangelho, apenas no amor de Cristo. O Teu Espírito Santo conduz agora as palavras que serão proferidas e também esteja nos ouvidos de todos aqueles que possam receber essa palavra, dando entendimento, dando discernimento espiritual e ajudando a que produza frutos para o reino, frutos para a honra e glória de Jesus, para tão somente Ele. A oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos continuar o nosso estudo na primeira epístola de Pedro. E hoje vamos estar encerrando o capítulo 1. Então vamos ler os versículos 22 a 25. O primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. Página 249. Eu vou fazer a leitura da passagem. A santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Glória a Deus. Então Pedro vai finalizar aqui o seu capítulo primeiro dessa epístola, né? Trazendo essa mensagem de santidade no amor, né? E obviamente Pedro, né, ao trazer essa mensagem, ele tem a finalidade de exortar, de estimular também aquelas pessoas que estavam recebendo a sua mensagem a que pudessem amar ao próximo de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais próxima, né? Que eles pudessem ali realmente ter um amor fraternal, né? E que dessa forma eles pudessem se dedicar uns aos outros na fé, né? Na fé daqueles que foram escolhidos por Deus para seguir o Evangelho, para seguir
os passos de Jesus. E este trecho da carta, esta finalidade desse trecho último era de estabelecer mais um propósito. Porque nós estamos estudando esse capítulo primeiro, e quando a gente pega, né, no último estudo que nós fizemos, do versículo 13 ao versículo 21, nós percebemos que Pedro vem trazendo propósitos, né? Então, esse estudo anterior, que, né, trouxe o título de Santidade da Vida, então Pedro trazia esse propósito, né, de que nós tivéssemos uma vida santificada, purificada, de vivermos em santidade, de forma que isso, né, nos conduzisse a estar mais próximos de Cristo, né, igual ele fala, sem mácula, ou seja, buscando frutos, ou seja, santidade e frutos. E agora, por último, ele vem trazendo esse propósito, né, esse terceiro propósito, que é a nossa relação com o próximo, uma relação fraternal, né, de que o amor precisa ser experimentado, ele precisa ser vivido, ele precisa ser colocado em prática, né? Então, ele vem trazendo essa sequência. Se você tem uma vida santificada, se essa vida santificada vai te aproximar cada vez mais de Cristo, isso vai produzir frutos, então, obviamente, isso também vai te aproximar das pessoas, vai te aproximar do próximo, vai te aproximar daqueles a quem Cristo nos ensinou que nós devemos amar. Então, Pedro está trazendo agora esse novo critério do amor ao próximo. Então, vem a santidade na vida, que é uma questão interior nossa, de buscarmos interiormente essa santidade na vida. E agora ele está trazendo a santidade no amor, mas é a santidade no amor ao próximo. Então ele traz duas relações de santidade. Primeiro, nós buscamos a santidade em nós mesmos, de uma forma interior, para que assim nós, igual ele trouxe, nós trouxemos, né, através da carta de Pedro, a gente falou em obediência, em santificação, né, sobriedade, graça, tudo isso que nós buscamos em nós mesmos. E nós, encontrando essa santidade na vida, na nossa própria vida, no nosso interior, nós vamos agora transbordar isso na santidade do amor ao próximo, aproximarmos das pessoas. E através, né, deste texto, Pedro, ele nos traz, através da sua argumentação, e obviamente uma argumentação cheia do Espírito Santo, né? Não uma argumentação baseada em entendimento humano, mas uma argumentação toda ela espiritual. Ele nos traz dois critérios, né, de como esse amor ao próximo precisa ser vivido. O primeiro critério é o que vai estar aqui no versículo 22, é o critério da sinceridade. Então Pedro, ele vai usar expressões igual aqui, olha, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ou seja, amar sem fingimento, amar de uma maneira verdadeira, de uma maneira transparente, né? E de coração. Então aqui, olha, o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Então, o primeiro critério é a sinceridade e dedicação. Então, precisamos caminhar sempre nessa decisão de procurar amar e ajudar as pessoas que são colocadas diante de nós, nas mais diferentes circunstâncias. Várias vezes nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, né, pastor? De que o Espírito Santo, quando ele tem que agir, ele coloca aquelas circunstâncias na nossa frente, ele traz aquelas pessoas que precisam realmente do amor de Deus, ou seja, o amor expresso através da palavra, o amor expresso através da explicação do Evangelho, o amor
expresso através do acolhimento ou de uma palavra de conforto ou uma palavra de estímulo. Esse é o amor sem fingimento, o amor verdadeiro, o amor sincero que Pedro está trazendo aqui. Então podem ser nossos irmãos de fé, amigos que não sejam de fé, mas que estão perto de nós, ou mesmo aqueles que estão longe, parentela, familiar, ou até mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos, ou até mesmo aquelas pessoas que nós sabemos que não gostam da gente. Cristo não faz distinção. E Pedro está trazendo esse ensinamento de Cristo. Pedro, então, ele compreende que é preciso que nós tenhamos essa certeza, né? Esse firme propósito de que devemos amar, alimentar esse amor, perseverar nesse amor, e esse amor ele será sincero e ele será entregue ao próximo através da nossa compreensão do Evangelho, através do nosso desenvolvimento espiritual. Então esse é o primeiro critério que Pedro traz como base para esse amor fraternal ao próximo. E o segundo critério está no finalzinho do versículo, quando ele fala assim: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, quando Pedro traz esta palavra fechando esse versículo, ardentemente, ele está trazendo esse critério de quê? De entusiasmo, de fervor, de paixão mesmo. Quando a gente eu sou apaixonado pelo Evangelho, é esse o amor que nós devotamos ao Evangelho, que nós devemos devotar ao próximo, para podermos entregar também a eles essa devoção ao Evangelho. Então Pedro, ele traz essa compreensão. A vida do cristão que nasceu do Espírito novamente, ela é educada e disciplinada para a alegria, para o prazer no Evangelho, mas também para a proatividade, atitude, movimento, né? Então, é aquela máxima, né, de estender a mão a quem precisa. Então, esse amor não é um amor abstrato, não é um amor efêmero, fugaz, ou um amor utópico. É um amor ativo, prático, intencional, né, e demonstrado através de ações concretas em relação ao outro. Através de ações de receber, acolher aquela pessoa que nos é colocada, ou que de alguma forma o Espírito Santo nos toca, para que possamos levar a ela a palavra. Então esses são os critérios, né, para estabelecermos, porque Pedro coloca como forma de nós estabelecermos esse amor ao próximo. Então é sinceridade, quando ele fala não fingido, é a dedicação, quando ele fala de coração, tudo que é de coração é dedicado. E o critério do fervor, do entusiasmo, quando ele traz a palavra ardentemente. E já no versículo 23, continuando o seu ensinamento, Pedro, ele oferece duas motivações bem convincentes para que amemos uns aos outros intensamente. A primeira motivação está no verso 23 e é baseada na nossa regeneração, quando ele fala: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então Pedro, ele entende aqui que nós nascemos de novo por conta de uma obra que jamais vai perder o seu valor, ela jamais vai ser corruptível. Ela é incorruptível, né? É uma obra que foi cumprida através da entrega, né, eficaz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós falamos isso aqui, Pedro já tinha
trago esse ensinamento de que o Cordeiro ele foi entregue antes da fundação do mundo. E ele cita inclusive os anjos, né? Está lá no versículo 12. A eles foi revelado, foram anunciados por aquele que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. Né? Nós já trouxemos esse entendimento de Pedro, e agora ele continua dando essa continuidade a esse estudo, de que o Cordeiro foi entregue desde o fundamento do mundo. Então, essa regeneração é uma obra completa, né? Ela nos transforma em nova criatura. Então, Pedro está enfatizando que nós somos regenerados. Então, quando nós somos regenerados, nós mudamos a nossa maneira de viver e enxergar o mundo. Continuamos sendo humanos, pecadores, temos nossas fraquezas, temos nossas dificuldades, mas através do sacrifício de Cristo na cruz, em que Ele nos remiu e nos regenerou, nós temos uma nova consciência, nós temos uma nova forma de enxergar o mundo, né? Nós mudamos a nossa maneira, o nosso modo de agir, à medida que a gente vai caminhando no Evangelho. Então passamos a desejar amar como fomos amados, por termos sido amados por Deus sem merecimento. Então, como nós vamos honrar esse amor que não merecíamos e recebemos de Deus? Através do amor ao próximo. Assim nós vamos estar honrando a Cristo. Então, para o cristão que nasceu novamente, que foi regenerado, Pedro está falando que como nós somos regenerados, nós não vamos mais sermos indiferentes, insensíveis, egoístas, intolerantes. Isso não está presente na regeneração que Cristo trouxe para nós. Então, a partir do momento que nós abandonamos essas manifestações humanas, né, de personalidade, nós vamos ter, através da regeneração, um olhar mais sensível ao próximo, e assim nós vamos estar podendo ser motivados a entregar este amor fraternal, este amor ao próximo. E a segunda motivação que Pedro traz, e essa é muito interessante, aqui está no versículo 24, Pedro usa uma passagem lá do livro de Isaías. É importante a gente lembrar que Pedro foi criado dentro da religião judaica, né? Ele era judeu mesmo, e tanto é verdade que tem passagens, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, do embate de Pedro com Paulo, porque Pedro ainda tinha arraigado nele muito da religião israelita. Então a gente percebe que, vez ou outra, ele busca uma fonte lá no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, que os judeus conheciam bem, e consegue trazer isso para dentro do ensinamento que ele está trazendo do Evangelho. E nesse aqui ele traz essa passagem do livro de Isaías. Eu até vou lendo aqui, que ela é muito interessante, que está lá no livro de Isaías 40. Isaías 40, 6 a 8. Isaías 40, 6 a 8. Então, quando Pedro quer nos motivar a amarmos ao próximo, ele usa essa passagem de Isaías e nós vamos entender por quê. Olha o que Isaías fala. 40, 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.
Então, versículo 24 e 25, Pedro repetindo essa passagem de Isaías. Por quê? O que Pedro está trazendo? Isaías, nessa mensagem, ele está fazendo uma explicação sobre a fragilidade humana perante a eternidade da palavra de Deus. Então ele descreve que a nossa vida humana aqui, mesmo que repleta de toda glória, de toda riqueza, de toda sabedoria, de tudo que o mundo, o nosso mundo possa permitir, ela é passageira. Passageira igual a erva e as flores, que murcham e caem. No entanto, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Para sempre. Então, o que Isaías, eu estou falando aqui de Isaías e que Pedro está trazendo aqui nessa passagem, Isaías está trazendo ali naquele momento que o povo de Israel estava vivendo uma mensagem de consolo, que aquele povo estava sofrendo, passando muitas dificuldades. Então também como os leitores de Pedro aqui também estavam passando por dificuldades e sofrimentos, então mesmo com toda dificuldade, mesmo com todo sofrimento, a palavra de Deus ela permanece firme e eterna. E mesmo que a nossa vida aqui seja passageira, é uma mensagem de esperança, porque a palavra ela é eterna, e o que nos reserva na eternidade nós não sabemos. E é uma palavra de conforto, de conforto, de esperança, de consolo, de esperança, de convicção, Ela vai estar reforçando a importância de confiar na palavra de Deus e basear a nossa vida nela, pois ela é a única coisa que permanece para sempre. Nós somos perecíveis. Então Pedro traz esse texto de Isaías falando da nossa finitude, ao contrário da palavra de Deus, de forma que ele quer colocar no coração e na mente daquelas pessoas que nós devemos amar intensamente, justamente pela razão de não admitirmos a possibilidade de jogar fora a única e passageira vida que recebemos de Deus. Então nós temos que viver com propósito. Nós só temos essa vida. Nós só podemos exercer o propósito de Deus nessa vida que nós temos, que ela é passageira. O que Pedro está trazendo aqui como motivação é isso. Assim, nós somos perenes, passageiros, finitos. O que nós temos de eterno é somente a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Se a vida que nós temos é só essa, e se Deus, por toda a sua graça e misericórdia, mesmo sem nós merecermos, nós somos regenerados, então essa nossa breve vida nós devemos entregar esse amor, como eu acabei de falar, entre aspas, como Pedro acabou de falar, com fervor, com sinceridade, com dedicação. É isso que ele está querendo fazer. Ele traz essa comparação, da palavra de Isaías, que muitos daqueles certamente ouviam desde criança, com a palavra de Cristo, que uma não confronta a outra, e é o que a gente chama, e que nós entendemos como a chave hermenêutica, para podermos ler o Antigo Testamento. Aquilo no Antigo Testamento que aponta para Cristo, a gente entende como divino, como inspirado no Espírito Santo. E Isaías, nessa passagem, quando ele fala Deus, ele não fala Jesus, mas nós entendemos, Jesus é Deus. Então ele fala, nós vamos passar, nós vamos ser como a flor, como a erva, nós vamos murchar, mas a palavra de Jesus não continua. Então nós só temos essa vida para dedicar um amor ao próximo. Então, e Pedro vai concluir, depois de colocar todas essas motivações, de todos esses critérios, ele conclui, que, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, ou seja, essa é a palavra que nós ouvimos para crer para a salvação. Essa é a palavra pela qual fomos alcançados pela graça de Deus, quando ouvimos que Ele nos amou de tal maneira
que entregou o seu Filho Jesus para realizar a maior obra, né? Nos perdoar e libertou de todo o mal. Esse é o Evangelho. Isso é que nos foi evangelizado. É isso que Jesus ensinou para Pedro. Pedro andou com Jesus. Então olha só, como que é muito interessante como que Pedro vem trazendo os seus ensinamentos. Muitas vezes eu fico pensando que, por mais simples que aquelas pessoas eram, eles tinham tudo, como que a gente fala, o Espírito Santo guiando, né? Todos cheios do Espírito, mas eles escrevem coisas muito belas e eles pegam formas de escrever, fazendo comparação, que são muito profundas. Então Pedro trouxe a explicação, falou da santidade na vida, como que nós temos que buscar a santidade em nós mesmos, e agora nós vamos levá-la para o próximo. E tudo isso é porque nós fomos regenerados, é porque Jesus está nos guiando. E que não adianta a gente ficar preso às coisas dessa vida, não, porque aqui é tudo passageiro. Nós temos que compreender que as pessoas é que precisam ser amadas e as coisas usadas. Não o que acontece hoje, que a gente vê na cultura e na sociedade, que na grande parte das vezes as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. É o inverso. As coisas são para serem usadas e as pessoas para serem amadas, e não o contrário. Então essa palavra, ela nos oferece um belo propósito de vida. Nós somos perdoados e purificados. E agora devemos amar livre, voluntária e intensamente. E como que nós vamos fazer isso? Como que vão ser essas aplicações? Para finalizar aqui o nosso estudo. Em primeiro lugar, orar para as pessoas, para os irmãos, para os amigos, para os familiares, para aquelas pessoas em que Deus nos tocar o coração, mas também por aquelas que nos tentam fazer algum mal, por aquelas que de alguma forma tentam nos prejudicar. Essa é a marca distintiva do novo nascimento. Isso é que é nascer de novo, é você conseguir fazer uma coisa que ninguém faz. A maioria das pessoas, eles odeiam o inimigo, eles odeiam aquela pessoa que de alguma coisa, que de alguma forma tenta prejudicar. Nós devemos fazer justamente o inverso, é orar por eles. Orar, não estou falando que você tem que procurar uma pessoa que te quer o mal, ir lá e se entregar e abraçar, que isso é até arriscado. Não, é orar, é no secreto, é no interior, é na parte anterior do estudo, é na santidade da vida, é através do Espírito. Nós devemos, em segundo lugar, mover em direção ao amor ativo, né? Dedicar aquele que se apresenta caído pelo caminho e precisa da nossa compaixão, né? São tantos que estão lançados aí à beira do caminho e que precisam de oração, que muitas vezes precisam de uma palavra, de um consolo, ou até mesmo um gesto fraternal. Isso é uma aplicação desse ensinamento aqui de Pedro. Em terceiro lugar é o que eu acabei de falar, quando ele busca lá em Isaías, nós sempre devemos estar lembrando que a vida passa rápido demais. É necessário cultivarmos o bem, vivermos com propósito e acolher as pessoas que estão ao nosso redor. De alguma forma, e isso é o Espírito Santo quem encaminha e que mostra a forma de fazermos isso. E finalmente, em último lugar, somos chamados a viver bem com os nossos irmãos de fé, tendo alegria e dedicação, né? Pois a leitura que o mundo sem Cristo faz é que se a mensagem pregada impacta e transforma primeiro aqueles que anunciam e são responsáveis por vivê-la. Ou seja, nós que fomos impactados, que fomos transformados e que temos de alguma forma como anunciá-las, é que vamos ser a leitura que o mundo faz. Nós é que vamos ser
esse espelho, como o próprio apóstolo Paulo fala, nos vemos pelo espelho. Porque o mundo ele tem dificuldade de amar as pessoas, e nós vemos isso hoje. Quando a gente vem para a igreja, vem trazendo essa palavra, e pouco antes de sair de casa, a gente lê uma notícia de que um país em guerra abre fogo contra uma multidão que estava buscando comida. 73 pessoas. Com mais de 70 mortos. A gente se pergunta que mundo é esse que nós estamos vivendo. Pois é, ainda tem igreja evangélica com Defendendo com bandeira dessa nação que mata. Como que nós podemos, diante de tudo que a gente está estudando, diante de tudo que aquelas pessoas, que Jesus fala no Evangelho, que Pedro e que Paulo, que foram levantados pelo Espírito Santo para trazer tantas mensagens evangelísticas, nos ensinam sobre o amor, defendermos aqueles que matam pessoas inocentes na fila por comida, na luta por comida, crianças, mulheres. Então nós temos que ter essa percepção, né, de que a leitura que o mundo sem Cristo, aqueles que não têm Cristo faz, vai ser a leitura de como nós agimos. Então, quando nós agimos dando guarida, dando razão às atrocidades que nós vemos hoje, nós não estamos sendo espelhos de Cristo. Não tem como fazer uma leitura de Cristo em nós. Então, por isso que nós temos que perseverar, meus irmãos. Perseverar é no Evangelho, é na leitura do Evangelho, é no estudo da palavra, é na meditação da palavra. Por mais difícil que seja buscar dentro daquilo ou que a gente lê, ou que a gente escuta, e quando se trata de escutar, filtrar muito de quem nós estamos escutando, para que nós possamos buscar o que Pedro está nos ensinando aqui. Então, dentro de tudo que nós falamos nesses primeiros estudos aqui da Epístola de Pedro, finalizando o capítulo hoje, nós podemos sintetizar, nós podemos concluir exatamente de que nós precisamos buscar a santidade na vida interior, termos esse entendimento interior, buscarmos na obediência, como ele ensina, a obediência ao Evangelho, para que nós possamos ter a santidade no amor ao próximo, dedicarmos ao próximo, termos esse olhar ao próximo, cheios da mensagem que eu trouxe para hoje, e que o Espírito Santo nos abençoe e que ela possa ser entendida e que possa produzir frutos no coração de todos nós. Queria compartilhar